E aí pessoal que acompanha o canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre tecnologia da informação, hardware, software e seus conceitos básicos. Então, ao final dessa aula, você vai saber o princípio, de hardware e software, saber diferenciar acima de tudo, os seus conceitos básicos, e também vou conversar um pouquinho sobre a tecnologia da informação, Nós estamos agora na era da informação, então é um tema importante, tá? Para estar fazendo uma aula, é bem legal também. Então, aí o sumário, sobre o que nós vamos falar. Então, iniciando aí, falando um pouquinho sobre a tecnologia da informação, antigamente a gente tinha as bases tradicionais da economia, A tecnologia da informação ela já era utilizada, como meio de produção, a gente sempre teve, apesar de pouco, tecnologia, já tinha, para o trabalho e para o capital financeiro. A princípio era só isso, tá? Eu não tinha tecnologia da informação que eu tenho hoje para usuários domésticos, tá? E ela veio aí com um novo elemento, a informação, Se torna a tecnologia da informação, onde a partir da terceira revolução industrial, considerada tecnocientífica, é a era da informação, computação mais telecomunicações, que é onde nós temos aí tudo na palma da nossa mão, Um exemplo aí são os celulares, smartphones, tablets, notebooks, que eu levo para onde eu quiser, faço praticamente o que eu quiser, sem sair de casa até mesmo, se eu preferir, Então, mudou muito a tecnologia e muito rápido. Então, hoje a gente teve essa transformação social, Principalmente na comunicação. Então, antigamente a gente se comunicava por cartas, Hoje a gente já se comunica por e-mail, que é até menos utilizado hoje, mais em meios formais, O e-mail ele é mais utilizado como comunicação formal, conversas online, videoconferências, redes sociais, entre outros que a gente pode estar citando aí, tá? Entretenimento e multimídia, A gente já tá cansado de saber, O videogame aí, a música eletrônica, estúdios de som, imagem e vídeo. Então, hoje a gente tem da melhor tecnologia possível, Tem supercomputadores aí para edição de vídeo, de imagem. A gente vê aí super filmes, com super efeitos, Tudo isso feito com supercomputadores. Empresa, governo e burocracia também, automação de controle, Eu tenho softwares de gerenciamento, documentação e processamento digital das informações. Um bom exemplo também é o certificado digital. Eu tenho aí uma maior segurança, Para a indústria, não preciso também nem falar, A gente tem hoje máquinas aí autônomas, De alta precisão, Comércio, vendas, Estourou em vendas por internet, organização de logística e por aí vai. E vendas internet hoje é muito alto, tá? É um mercado muito amplo e que tá tendo muito retorno. Então, hoje em dia, eu deixo muito de comprar numa loja mesmo para comprar pela internet, tá? Porque compensa, tá? É viável. Mas é lógico que a gente tem que ter aquele cuidado com a segurança e tudo mais, Que eu vou estar passando numa próxima aula, os fatores de segurança, até mesmo para compras na internet. Daí a gente entra em características de um computador, A alta velocidade de processamento, que se a gente for ver, é muito rápido o processamento. A alta capacidade de armazenamento. Então, hoje aí, antigamente nem tanto, tá? Mas para antigamente, para aquelas necessidades, ele já supria. Então, porém, hoje eu tenho aí na minha mão um pendrive de 1 tera, eu tenho um HD externo aí de 2 teras, então eu tenho o meu notebook aqui com 1 tera de HD, então eu tenho alta capacidade de armazenamento, eu posso armazenar muitas coisas, foto, vídeo, documentos, softwares e assim por diante.
A possibilidade de replicação, Facebook é um exemplo extraordinário disso, tá? Então, eu compartilho lá algo, né? Ele automaticamente vai se replicando. Então, eu tenho a possibilidade de replicar qualquer coisa, uma notícia, uma informação, tá? Até mesmo vídeos. Posso replicar imagens, documentos, o que eu quiser, tá? Processamento ininterrupto, também tenho essa possibilidade, tá? De ter um bom exemplo disso é os servidores, tá? Que estão sempre ligados, né? Por exemplo, o Facebook. Já pensou se o servidor do Facebook parar de trabalhar? Todo mundo fica sem Facebook, né? Então é algo assim impossível. Que já a gente já entra no processamento ininterrupto. Então eu posso deixar meu computador lá ligado, ele vai funcionar o quanto eu quiser. Vou deixar ele lá até, né, só se eu for e desligar. Então esse é o processamento ininterrupto. E programável, né, que aí é o principal. Então eu posso programar, construir softwares, eu posso ir além, tá? Não apenas conhecer o computador, mas eu posso melhorar, tá? Através de softwares. Hoje em dia fala-se muito de acessibilidade, que é um tema muito legal, tá? Até bom vocês pesquisarem. Pretendo também deixar aulas de acessibilidade aqui, princípios de IHC, né? Interface humano-computador, que é muito importante, né? Eu estar trabalhando isso, acessibilidade. Será que o meu comportamento, né? O seu comportamento é o mesmo na frente do computador? Por exemplo, uma pessoa da terceira idade, ela tem o mesmo, né? Aquela mesma visão, aquele do computador, ou enfim, do celular, do tablet. Então isso é interessante, programável, né? Eu consigo melhorar, fazer softwares, aplicativos e afins. E quais são os benefícios, né, que o computador nos trouxe? Primeiro aí foi a confiabilidade e a exatidão, tá? O segundo, precisão no controle de processos. Então, eu tenho aí empresas hoje com máquinas de altíssima precisão, tá? E com isso, eu ganho um aumento da produtividade, né? Então, se eu tenho precisão, se eu tenho controle e eu tenho velocidade de processamento, eu tenho aumento da minha produtividade, tá? E a máquina dificilmente falha. Eu tenho análise de grande quantidade de informação também. Um exemplo disso é o banco de dados, o Excel também, né, que trabalha aí com as células, né, então, onde eu posso estar analisando grande quantidade de dados, fazendo gráficos. Eu tenho aí auxílio na tomada de decisões, tá? Tenho agilidade nas operações e redução da burocracia. Então, são inúmeros benefícios trazidos pelo computador. Mas como nem tudo são flores, né, gente? Nós temos também as desvantagens. Ele é limitado ao que está programado. Então, se eu sou um usuário comum, né, eu não tenho aquele conhecimento mais avançado com a programação, ele vai estar ali limitado ao que ele está programado. Eu só posso fazer o que ele tá ali, né? O que tá ali eu posso fazer. Por exemplo, eu só tenho instalado na minha máquina, vamos supor, Excel, PowerPoint e Word. É lógico que eu só vou poder utilizar esses três softwares da maneira que eles estiverem programados para utilizar, entendeu? Então, se eu tiver apenas um navegador, eu vou apenas navegar na internet se eu tiver internet, tá? O computador também tem uma outra desvantagem que eu deixei ali sem criatividade. Não seria bem sem criatividade, mas eu acho que o pessoal ficou muito mal acostumado, né? A gente, antigamente, para fazer algo, pensava muito, estudava muito, pegava livros e lia, né? Aqueles livros gigantes, pesquisava mesmo, né? Tentava entender para que daquilo. Agora não, como a gente tem tudo na mão, tudo pronto, tudo mastigado pelo computador, dificilmente a gente vai atrás. Isso acaba deixando sem criatividade, né? O que leva à obsolência.
tá? E a dependência também. Isso é um fator aí que é meio ruim, tá? A dependência pela tecnologia, né? A gente já vê, a gente percebe isso de cara, por exemplo, quando acaba a força. Acabou a força, a gente já fica meio perdido. Poxa, eu não tenho televisão, não tenho computador, não tenho meu celular, entendeu? Se acabou a bateria. Então a gente ficou meio dependente da tecnologia. Mas a gente fala, né, do computador, mas o que que é um computador em si, né? O que que é essa máquina, né? O que que ele é? Para que que ele serve? O computador, ele foi criado há muitos anos atrás, né? O princípio fundamental dele era ser utilizado para cálculos balísticos, tá? Então, ele era utilizado para fins de guerra, tá? Só para cálculo, mais nada. A partir de anos e anos que foi, né, o que ele virou hoje, tá? Nunca não foi assim desde o começo, né? Então hoje a gente tem computadores aí, notebooks, smartphones, computadores de mão, tem super servidores, né? Supercomputadores. A gente tem GPS para não se perder, né? A gente tem aí iPod para ter a nossa música no nosso bolso, a gente tem teclados digitais, tá? Tem os caixas eletrônicos, que também é um bom exemplo, eles trabalham com o sistema operacional. Até uma máquina fotográfica, ela tem o seu sistema, tá? O micro-ondas tem o sisteminha dele, um videogame tem o seu sistema, tá? Um sistema de aviação, de votação. Então, tudo isso faz parte do computador, tá? Então, se ele tem um software, tem um sistema, ele já pode ser considerado, tá? Ali eu coloquei até uma privada, gente, que tem também um sistema de desligamento, ó. Só uma brincadeirinha à parte, mas enfim. Então, hoje a gente vê que a tecnologia avançou demais, tá? E a gente tem alguns tipos de computadores gerais, tá? Eu tenho até mais, mas eu coloquei aqui os gerais principais, tá? Que são os computadores pessoais, os desktops, que são aqueles computadores que a gente vê normalmente em residências, até em escritório, tá? Que tem a CPU, né? CPU não, o gabinete, né? Aí que todo mundo erra. A CPU é a pecinha lá dentro do gabinete, né? A unidade central de processamento. Então, a gente tem os desktop, que é aquele computador normal, com monitor, mouse, teclado. A gente tem os portáteis, que são os notebooks. Os computadores manuais, que é aquele computadorzinho de mão com uma canetinha, né? Que a gente vê normalmente no mercado. Servidores, que são super computadores, a gente tem servidores até grandes, tá? Tem servidores menores? Tem. Normalmente numa escola, numa empresa pequena, eles utilizam servidores pequenos. Mas tem também os super servidores grandões, que a gente vê aí que precisa de, como eu posso dizer, tem que ser mais parrudo, tá? Para aguentar maior quantidade de informação, maior quantidade de acessos simultâneos, tá? Por exemplo, Facebook, LinkedIn, tá? Precisa de super servidores. Os mainframes, tá? São utilizados bastante em sistema bancário, tá? Esses computadores. E os supercomputadores, que são os computadores aí que são utilizados até mesmo para efeitos especiais para filmes, tá? Então, computador de mesa, o desktop, né? Também conhecido como PC. Normalmente você ouve falar PC, né? Microcomputador, computador doméstico. Ele tem a unidade central de processamento, como eu disse, a CPU. Depois eu estou mostrando a imagem da placa-mãe para vocês. E a memória mínima, né? Normalmente ele já vem, você vai lá, compra, já vem. Ou você também pode montar um computador pessoal, né? E ele é projetado para ser usado em uma rede, ele é simples, tá? Às vezes chamado de Team Client e realiza interface entre o usuário e um servidor. Eu tenho os notebooks, né, que são os portáteis, até os netbooks. Hoje a gente não vê mais netbooks, tá? Eu acredito que tenha parado a fabricação. Os netbooks eram computadores voltados apenas mais para navegação, tá?
do que eu instalar, porque a memória é mínima, o HD é mínimo, é bem pouquinho mesmo, ele é bem fraco. Se for comparar com o notebook, que eu tenho notebook hoje aí até para gamers, né, que são super notebooks. As suas capacidades, né, se comparam a dos computadores de mesa, então processamento e memória é similar. Disco rígido, CD, DVD, tudo isso tem no notebook. E a capacidade de conexão de rede cabeada e sem fio, tem os dois também, tá? Eu tenho a entradinha lá para o cabo de rede e também tenho o Wi-Fi. Esses são os famosos computadores de mão, tá? Os computadores manuais. Um exemplo aí, Palm, o Pocket PC, BlackBerry também é considerado, e os smartphones que viraram hoje computadores, né? Onde a gente navega, conversa online, consegue abrir e-mail, agenda de compromisso. Então, eles rodam versões reduzidas de software, tá? Por exemplo, eu tenho lá o Word, por exemplo, se eu quiser no meu Android, processador de texto, eu tenho o Excel, mas ele tem a capacidade reduzida, não tem todos aqueles recursos que eu teria no computador, tá? Mas eu tenho como ler um livro hoje no meu celular, tem como eu acessar e-mail, tá? Acessar Facebook, tudo mais. Todo mundo já tá cansado de saber isso, né? E o acesso sem fio, Wi-Fi ou a internet, tá? E os servidores, que são computadores multiusuários. Eles são projetados para suprir as necessidades de organizações, né? Como eu comentei, ela pode ser de porte médio ou departamentos, né? Pequenos, né? São configurados como servidores centenas ou milhares de usuários conectados. Suportam banco de dados, sistemas integrados de gestão e outras aplicações empresariais. Serviços de rede internet, como eu comentei, né? Servidores da rede Facebook. E armazenam arquivos de uso compartilhado. Por exemplo, eu tenho lá minha empresa, quero compartilhar vários computadores, eu quero ter acesso a esses computadores. Eu posso ter isso num servidor. Posso compartilhar uma impressora? Posso, tá? Então, os servidores normalmente eles rodam o sistema operacional Windows Server ou Linux, tá? Que é para estar fazendo já esse serviço, né? Tá gerenciando os meus usuários, tá? E os mainframes, que são computadores muito grandes e potentes, capazes de processar bilhões de instruções por segundo. Grande capacidade de armazenamento de dados também. E normalmente ele é utilizado para sistema de reserva de passagens aéreas e hotéis, sistemas financeiros, como eu comentei, né? Bancos, seguradoras ou financeiras. Eu já trabalhei para banco e eu utilizava o sistema mainframe. Servidores de bancos de dados corporativos, tá? Esses daqui são os supercomputadores que eu comentei, né? Usado para efeitos especiais de cinema. Então, ele é capaz de fazer previsão de tempo, simulações de cálculo de alta precisão e por aí vai, tá, gente? Um supercomputador mesmo. Então, ele é capaz de processar trilhões de instruções por segundo, tá? É muita capacidade. Tá, e o que o computador faz, né, exatamente? Eu tenho a entrada. O que seria a entrada, né? Eu, usuário, vou lá com o teclado e digito. Eu, usuário, vou lá e dou um clique com o mouse. Tudo isso é uma entrada que eu estou fazendo. A partir dessa entrada, o computador vai fazer o processamento, tá? Processamento é entender o que foi pedido pelo usuário, né? Eu dei a entrada, ele vai realizar o processamento lá interno dele. Vou abrir o Word, tá? Vamos abrir o Word. E vai dar a minha saída. A saída, ela se dá por monitor, por exemplo, né? Gera para mim uma informação. Ou por áudio, tá? Tudo que for dispositivos de saída, depois que eu vou estar falando um pouquinho sobre dispositivos de entrada e saída com vocês, tá? Então, na entrada eu tenho dados, no processamento eu tenho as operações ou programas, né, que eu quero executar, e em seguida é gerado a informação. Eu transformo dados em informações, é isso que o computador faz.
Então, o que é um dado, né? É uma informação que vai ser trabalhada durante o processamento, né? Por exemplo, eu tenho ali, né? 10 é uma idade, 12 vezes 8 pode ser uma pressão arterial, né? 12 por 8. 1,99, altura em metros. Maria é um nome. Se eu chegar na sala de aula e falar para vocês, né? Número 18. Isso é um dado, tá? 18. 18 é um dado. Por quê? Porque você não sabe o que você vai fazer com 18. Por enquanto, ele é um dado. Se eu chegar e falar para vocês, abram a apostila na página 18. Isso já é uma informação, tá? Essa é a diferença. E instrução, a operação elementar que o computador tem a capacidade de processar. Quem dá a instrução somos nós, usuários, tá? Trabalhamos com dados. Ordens executadas pelo computador, exemplo. Instrução para entrada e saída de dados, movimentação de dados, instruções aritméticas, instruções de comparação e por aí vai, tá? Bom, aí entramos em terminologia, né? Um programa. O que é um programa? É um roteiro que orienta o computador, mostrando-lhe a sequência de operações necessárias para executar uma determinada tarefa. Ou melhor, uma sequência de instruções que dirigem o computador na execução de alguma tarefa. A CPU é a peça principal do computador, tá? O processador, composto por uma série de comandos e instruções, tá? Isso é um programa. Hardware, conjunto de componentes mecânicos, elétricos e eletrônicos com os quais são construídos computadores, equipamentos e equipamentos periféricos. Hardware, então, a gente costuma falar que tudo que a gente consegue apalpar, né? Pegar. Por exemplo, né? Teclado pode ser considerado periférico de hardware? Pode, né? Até pode, mas eu prefiro dizer que o hardware tá ali dentro do computador, né? Placa de vídeo, placa de rede, placa-mãe, tá? Placa, deixa eu ver, memória, tudo isso hardware, tá? E o software? Software é um conjunto de programas e procedimentos que permitem usufruir da capacidade de processamento fornecida pelo hardware. Então, software eu não consigo tocar, mas eu vejo. Nós costumamos falar assim, né? O software, por exemplo, é o que executa ali dentro do computador, né? O que a gente está vendo no monitor. Então, o sistema operacional é um software para começar, né? Sem ele, então, eu não consigo rodar os outros softwares, né? Então, eu tenho lá o Word, Excel é um software, eu tenho lá o Photoshop, o navegador é um software, tudo isso pode ser considerado um software, tá? Então, eu tenho o hardware, o software e o usuário, tá? Então, ali eu deixei em camadas, né? Eu tenho hardware dentro do meu gabinete, o sistema operacional, que é o primeiro a ser executado quando eu ligo meu computador, tá? Lembrando que eu tenho algo antes do sistema operacional, mas isso fica para uma aula mais avançada, né? Por enquanto, vamos entender assim. Depois eu tenho os programas aplicativos, que são os programas que vêm com o computador, tá? E o usuário, que somos nós, que fazemos os procedimentos, né? Mandamos aí o que fazer para o computador. Então, hardware, parte física do computador, simples. Sistema central, processamento, são os periféricos de entrada, saída, armazenamento e comunicação. Tá? Então, os periféricos de entrada ficou fácil, né? Teclado, mouse, tudo que eu, usuário, uso para dar uma informação, para entrar com uma informação para o computador, passar uma informação para o computador, tá? O microfone. E a saída, tudo que o computador quer me dizer, né? Tudo que ele tem para me passar, né? Um monitor, uma caixa de som, tá? Então, nesse desenho, acredito que possa ficar mais claro ainda, né? Que eu tenho lá meu usuário, que dá entrada, né? Então, aqui eu tenho o usuário, da entrada, e aqui eu tenho o armazenamento. Então, o computador, ele também ajuda na comunicação. E ele gera uma saída também para o meu usuário. Assim como o usuário da entrada, ele recebe a saída.
E o usuário, né, o computador, perdão, ele faz tanto o armazenamento quanto a comunicação numa rede. O que eu tenho no computador pessoal? O que eu posso ter, né? Eu posso ter todos esses periféricos, tá? Então, tenho aí teclado e mouse, que são periféricos de entrada. Tenho os alto-falantes, né? Caixinhas de som, que são periféricos de saída. A tela, que é um periférico de saída. Processamento, que é feito pela CPU, que está dentro do gabinete, tá? Gabinete é essa caixinha aqui, tá? Para vocês não confundirem. O armazenamento também é feito por ele, através da unidade de disco rígido, mais conhecido como HD, tá? Eu tenho a impressora também, que é de saída, mas se ela for uma impressora mais avançada, for um scanner, por exemplo, né? Se ela for uma impressora digitalizadora, né? Que ela faz, né? O scanner lá, escaneia, ela pode ser considerada entrada e saída, tá? Aqui é um exemplo de placa-mãe, tá? Ou motherboard, como vocês preferirem. Então, aí eu tenho todos os componentes, tá? De A até aí. Então, aqui no A, eu tenho o slot, onde eu consigo encaixar a minha CPU, minha unidade central de processamento, ou seja, meu processador, o cérebro do meu computador. É ele que comanda tudo, ele fica aqui nesse slotzinho, tá? Lembrando que essa é uma placa mais antiga, tá? Só uma imagem mesmo para estar mostrando. A letra B, então, que são esses dois slots roxinhos aqui, tá circulado em azul, você encaixa a memória do computador. Depois eu vou fazer também uma aula só de memórias, tá? Memória RAM. A memória RAM, então, ela é expansível, eu consigo aumentá-la, tá? Conforme eu quiser, tá? E conforme o computador aguentar também, né? Também não é assim, né? Vou super aumentar a memória e vai super adiantar. Não, tudo depende um do outro, tá? CPU, tudo mais. Daí na letra C, eu tenho os slots de expansão, tá? Os slots de expansão. Daí na letra D eu tenho o cabo de força. Eu vou resumir aqui, tá? Para ficar bem, para a aula não ficar muito extensa para vocês. Na letra D eu tenho o cabo de força, tá? Deixa eu ver, não sei nem... Aqui, ó, letra D. Cabo de força, ele vai ser ligado na fonte de alimentação. Que seria essa fonte? Onde a gente coloca a tomada para ligar o computador, tá? Então, é ligado aqui a força, tá? Daí na letra E, eu tenho os drivers fixos, como por exemplo o HD, tá? Então, eu tenho a entrada do meu HD. No F1, eu tenho a bateria, né? Que é aqui, ó. Essa bateria, ela é responsável, por exemplo, pela data e hora do meu computador. Se eu ver que a data e a hora do meu computador tá atrasada, eu já sei que é a bateria que tá fraca, tá? Ela é responsável por isso também. Responsável pela BIOS, tá? No F2 eu tenho a BIOS, tá? Cadê o F2 aqui? Deixa eu ver. Cadê o F2 aqui? Aqui, ó. Eu tenho a BIOS, que é um sisteminha interno, tá? Um basic system aí que eu tenho no computador, que também merece uma aula só dele, tá? No G eu tenho os conectores. Cadê o G aqui, ó? Os conectores é onde eu conecto o USB, por exemplo, eu conecto o teclado, o mouse, o monitor, tá? E impressora. Eu tenho o H, que é furos para prender a placa. Onde que tá o H? Aqui, ó, os furinhos, né? Eu tenho vários, na verdade, coloquei H só para mostrar. Tem os furos que é para prender a placa no gabinete, lógico, para que ela não se movimente e não aconteça nada com meus hardwares. E a letra I, que é o chip de controle da placa, tá? Os barramentos. Então, isso daqui, gente, é uma placa-mãe. Eu não entrei muito em detalhes, porque a placa-mãe, ela merece uma aula só dela, assim como cada periférico, tá? Então, vamos entender que essa aqui é uma aula geralzona mesmo, básica, só para entender onde fica cada coisa, tá?
Então, eu tenho processador e memória, né? A unidade central de processamento, tá? A minha CPU, é ela que comanda todas as informações, tá? Então, quanto melhor meu processador, mais rápido meu computador vai passar as informações para os demais periféricos, tá? Memória, armazenamento primário, né? Eu tenho a memória RAM e a memória cache. Então, eu tenho a memória RAM, que é essas daqui da imagem, que a imagem tá cortando aqui, né? Que são aquelas que a gente encaixa no slot, tá? Na memória RAM, nada fica armazenado. Nada, tá? Então, quando eu tô trabalhando, por exemplo, eu tô lá com o Excel aberto, a minha memória, ele tá na minha memória RAM. Só que eu tenho, a partir do momento que eu salvo o meu trabalho, ele passa a ser salvo no HD, tá? Então, ele vai pro HD. Se eu tô trabalhando com o meu Word aberto lá e desliga meu computador do nada, ele não fica na memória RAM, porque a memória RAM é uma memória volátil, ou seja, ela depende de energia para funcionamento dela, tá? Então, tudo que desliga dali sai, tá? Ela é somente conforme está executando o computador. E eu tenho memória cache, que é uma memória que já vem gravada de fábrica, tá? A memória cache, ela já vem padrão gravada de fábrica. A memória cache é uma memória que veio aí para auxiliar o processador quando ele não estava mais acompanhando aí o processamento, tá? Não estava mais acompanhando as memórias. Então, a memória cache, ela é uma auxiliar do processador, tá? Ela guarda os dados mais importantes que o usuário mais utiliza para dar mais rapidez, tá? Para jogar essas informações de repente para RAM, tá? Porque é feita uma comunicação dentro do computador entre processador, memória RAM e HD, tá? E eu tenho o sistema central, tá? A CPU ou microprocessador. Nele eu tenho a unidade de controle, a ULA, que é a unidade aritmética e lógica, e o clock, que é o relógio, né? Então, na unidade de controle, ela vai controlar o fluxo de informações entre todas as unidades do computador e executar todas as instruções na sequência correta. Eu tenho a unidade aritmética e lógica, que realiza as operações, ou seja, cálculos, né, decisões, e comandada por instruções armazenadas na memória. Fica em uma placa de circuitos chamada placa-mãe, né, que eu já mostrei para vocês. E o clock, que é o relógio. O processador, ele trabalha, tá, com esse padrão aí de tempo, que é o clock. Ele gera pulsos em intervalos regulares e a cada pulso, uma ou mais instruções são realizadas. Por isso, hoje a gente tem aí muitos CPUs, né? Muitos processadores, dual core, né? Quad core e por aí por diante. Quando mais eu tenho, mais instruções eu consigo executar, tá? Por clock. Daí no sistema central eu tenho a memória principal, que armazena temporariamente, né, as informações, instruções e dados, ficam disponíveis no processamento pela ULA e para transferência para equipamentos de saída. É organizado em porções de armazenamento, cada qual com endereço. E eu tenho a memória ROM, né, Read Only Memory, memória apenas de leitura. Ela é tipicamente menor que a RAM, lógico, ela é uma memória que já vem gravada pelo fabricante, eu não consigo alterar, a não ser que eu tenha muito conhecimento e o dispositivo correto para isso, tá? Apenas de leitura, como eu já falei. E o programa que vem gravado nela é a BIOS, tá? Que é a rotina de inicialização do computador, reconhecimento de hardware, identificação do sistema operacional, contagem de memória. Ele orienta o computador nas primeiras operações, tá? Eu tenho a memória RAM, que eu já comentei um pouquinho com vocês, que é a memória temporária, né? Que é quando a gente está executando os programas, não vou falar muito mais. Ele armazena programas e dados, mas somente quando eu estiver naquele processamento, né? E as informações podem ser lidas e gravadas no HD, tá, gente?
Instruções, né? O programa é uma sequência de instruções. O computador analisa e executa as instruções uma a uma, tá? E na execução, as instruções e dados estão na memória e são trazidos da memória para a CPU. Então, como eu falei, né? É tido uma conversa entre memória e CPU. Então, eu tenho as instruções de entrada e saída, por exemplo, leitura de fita, disco magnético, pendrive, CD, DVD, gravação e afins, tá? Instruções de transferência da memória para a CPU, de um registrador para outro, instruções aritméticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Eu tenho as instruções lógicas, que é o AND, OR, NOT, que isso também vou trazer em uma outra aula. E as instruções de comparação, que eu uso muito na programação, e inclusive no Excel também, né? Igual, maior, menor, tá? Comparação. Eu tenho no sistema de entrada e saída os periféricos, né, de entrada e saída. Os de entrada permite que a informação seja introduzida na memória do computador. Mouse e teclado é um exemplo, né, como eu já conversei com vocês. A unidade de saída, que transforma a codificação interna de dados em uma forma legível, né, transforma em informação pra gente, né, que estamos aqui fora, né, impressora, vídeo, caixa de som, etc. E eu tenho aí uma parte importante também, que é a representação dos dados. Normalmente você compra um pendrive, né, um HD, você quer saber, quantos gigas tem, quantos tera, hoje é giga, tera, né, ninguém fala mais de mega, né. Então, sabemos aí que o bit, ou binary digit, né, binary digit, né, o binário, né, que vem de binário, bit é a menor unidade de medida do computador, tá? Ele pode assumir apenas dois valores ou sentidos, 1 para ligado ou 0 para desligado. Normalmente você vê muito isso ainda em tomadinhas, né? Até mesmo de estabilizador, outros periféricos, o 1 e o 0 lá para ligar e desligar. Isso é pouco utilizado hoje, até mesmo porque não é muita gente que tem conhecimento, né? Mas aí, já passando o conhecimento, né, eu tenho os binários, 1 e 0, que é a menor unidade de medida. Então, eu tenho byte, que é o agrupamento de 8 bits, tá? Então, juntei 8 bits, eu tenho byte. Normalmente, o byte é um caractere, tá? Uma letra, um dígito, uma pontuação, até um espaço, tá? Com byte é possível representar até 256 símbolos diferentes, tá? E aí eu tenho a representação desses dados, né? Coloquei uma tabelinha aqui para ficar mais fácil de compreender esses dados, tá? Então, eu tenho aí de byte até geobyte, né? Brontobyte, otabyte. Daí que eu tenho byte, né? A simbologia, o kilobyte, a simbologia dele. Então, eu tenho a medida, a simbologia, a equivalência e a equivalência em bytes. Então, o byte, ele equivale a 8 bits. A cada 1024 bits, eu tenho 1 kilobyte. A cada 1024, né, aí, kbytes, eu tenho megabyte. A cada 1024 megabytes, eu tenho gigabyte. A cada 1024 gigabytes, aí eu tenho 1 terabyte. A cada 1024 terabytes eu tenho petabyte, depois eu tenho hexabyte, zettabyte, otabyte, brontobyte, assim por diante. Então, eu sei que as unidades, elas são feitas a cada 1024, tá? Uma unidade é um cálculo utilizado aí para média, tá, do computador. E eu tenho os níveis de memória, tá? Cortou um pouquinho aqui, mas são níveis de memória diferentes, né? Eu tenho da cache, a RAM, auxiliar e auxiliar backup. A memória cache é de altíssima velocidade de acesso, porque é aquela memorinha que eu comentei, né? Auxiliar do processador. Ele vai acelerar o processo de busca de informações na memória. Então, ele fica ali perto do processador e próximo da memória. Pode tanto integrar o microprocessador, pode ser interno, como também ser chips adicionais instalados na placa-mãe, tá? Pode ter cache externo. E elas são pequenininhas. E eu tenho as memórias auxiliar e auxiliar backups, que
são os discos, CDs, pendrives, assim por diante, tá? Aqui eu tenho o exemplo de um anúncio de um computador, tá? Por exemplo, né, eu tenho aí notebook, processador Intel Core i3, 2.10 GHz, memória RAM de 4 GB, disco rígido de 320 GB, que já é pouco para hoje em dia, um drive óptico aí de DVD, né, ele grava também, uma tela de 15.6 polegadas com a webcam embutida e o Windows 7 instalado. Então, eu coloquei isso só para vocês começarem a entender, né? Que um anúncio do computador, ele vem assim. Então, eu não vou só na loja comprar o computador. Ah, essa marca tá legal. Beleza, falaram que essa marca é boa, vou trazer para mim. Não, é legal comparar tudo isso, tá? E até mais, tá bom? E software, também eu tenho alguns tipos, tá, gente? Começando aí por software aplicativo, né? Que são as aplicações criadas para solucionar problemas específicos. Contabilidade, folha de pagamento, correção de provas, planilha eletrônica, né? Excel. Eu tenho softwares básicos que permite também ao usuário criar, depurar e modificar as aplicações, né? Sistema operacional, linguagem de programação, que a gente trabalha muito aqui, utilitários, tá? Eu tenho o sistema operacional, parte importantíssima. Eu tenho o sistema operacional também, Windows, Linux, DOS, entre outros, tá? Gerência de memória, gerência de processador, eu tenho gerência de arquivos e gerência de dispositivos de entrada e saída, tá? Então, essa é a capacidade do meu sistema operacional de gerenciar tudo isso, tá? E as linguagens de programação, que são conjuntos de convenções e regras que especificam como instruir o computador a executar determinadas tarefas, tá? Essa parte é importante, tá? Serve como meio de comunicação entre o indivíduo que deseja resolver um determinado problema e o computador. Então, eu tenho um problema e quero resolver através de um software. Então, eu vou dar determinadas instruções e daí, a partir daí, eu vou criar o princípio de um software, tá? Para fazer a resolução de um problema. Eu tenho o software básico, né? Linguagem de baixo nível, né? Que é a primeira e segunda geração. E as linguagens de alto nível, de terceira geração em diante. Eu tenho os tradutores de linguagem de programação também, que é o programa que recebe como entrada um programa escrito e uma linguagem de programação, né? Ou seja, linguagem de fonte, que produz como resultado as instruções traduzidas para a linguagem da máquina, que seria a linguagem objeto. Tradutores também traduzem os programas escritos em alto nível, que são os compiladores, tá? Os interpretadores. A gente tem muita plataforma hoje em dia, muita mesmo, tá? Para estar programando e compilando nossos computadores. E o compilador faz, né? Ele traduz um programa escrito em linguagem de alto nível, produz programa em linguagem objeto, né, executável, né, na linguagem da máquina, e pode ser executado uma ou mais vezes no futuro, tá? Então, enquanto o código-fonte do programa não for alterado, ele pode ser executado muitas vezes, sem necessidade de nova compilação. Eu gero um executável daquilo, tá? O interpretador traduz um programa escrito em linguagem fonte. Ele traz as instruções, né, enquanto ele vai sendo executado. E cada vez que o programa interpretado tiver que ser reexecutado, todo o processo de interpretação tem que ser refeito. Essa é a diferença, tá? Independente de ter havido ou não modificação no código-fonte do programa desde a última execução. Os programas compilados tendem a ser executados mais rápidos que os interpretados, tá? Eu tenho os softwares básicos, tá? Que são os para os usuários, né, domésticos. Utilitários, né, que são os softwares de apoio à solução de problemas de disco, memória. Um exemplo aí, desfragmentador, limpeza de disco. É legal também numa aula de Windows que eu
eu pretendo dar futuramente, né, passar isso para vocês, né, essas ferramentas que vocês já têm no Windows e às vezes não sabem. Os compactadores de arquivos, os antivírus, o Windows já tem o seu próprio antivírus aí, tá? São programas capazes de instalar de forma clandestina nos sistemas os vírus, né? E eles podem adotar procedimentos perturbadores, fazer por exemplo, coloquei um exemplo bem bobo, uma bolinha pular na tela, declaradamente destrutivos, pode apagar informações, ou também, melhor dizendo, pegar informações suas também. É muito importante a gente estar ligado quanto a esse negócio do vírus, né, da segurança e sua mesmo, tá? Então, pessoal, por hoje eu vou ficando por aqui, por hoje é só. Espero que tenham gostado, tenham ajudado aí, tenha dado uma noção aí básica para vocês iniciar aí. Daí já pode começar na aula de hardware, né? Aula de programação, já pode começar a avançar um pouquinho mais. A ideia aqui foi passar para vocês os princípios básicos de hardware, software e tecnologia da informação. Espero que tenham gostado, tenham entendido, né? Tenha ficado claro a aula. Compartilhe o canal, se inscreva, deixe o seu curtir se você entendeu bem o vídeo, gostou da aula, né? Tá gostando do nosso canal. Isso sempre ajuda a gente, tá? A tá crescendo mais. E é isso, pessoal. Até mais.